Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula de ciência da computação, certo? Vamos para a nossa aula número 5. Nós vamos falar hoje sobre hardwares ainda. Vamos continuar a aula anterior, só que nós vamos falar sobre os periféricos, o que nós conectamos na nossa máquina, certo? De forma externa. Vamos lá. Os objetivos da aula de hoje: definir o que são periféricos, certo? E a sua importância na interação homem-computador, homem-máquina. Diferenciar claramente entre periféricos de entrada, o input, de saída, output, ou híbrido de entrada e saída, certo? Input e output. Nós vamos identificar exemplos comuns de cada tipo de periférico. E nós vamos reconhecer as principais conexões utilizadas pelos periféricos modernos, né? Nós vamos entender algumas especificações chaves de periféricos comuns, certo? Como é que eu escolho um monitor, como é que eu escolho um teclado, um mouse e assim por diante. O que nós vimos na última aula? Nós vimos os componentes internos do nosso computador, certo? CPU, a nossa RAM, a placa-mãe, GPU, armazenamento e assim por diante, né? Que formam o cérebro, o corpo do nosso PC. Mas como é que nós interagimos com esse computador, certo? Como é que nós damos comandos, como é que nós recebemos informações do computador? Quem que me responde? Qual o nome? Qual o nome do que, Juan? Perdão, eu não vi tua mensagem a tempo. Legal, meus caros. Eu tenho o meu computador, certo? Instalei ele, tem processador, tem RAM, tem tudo. Aperto o botão para ligar. Como é que eu vou interagir com o meu computador? Como é que eu vou ver o que ele está mostrando? Como é que eu vou passar a informação para ele? Através do quê? Do que físico? De que aparelho? Quais aparelhos? O que você tem na tua frente agora? Com monitor você vai receber informação, certo? E para você enviar informação para o computador, como que você envia? Também está na tua frente. Com o teclado e com o mouse. Perfeito, certo? Exatamente, meus caros. Opa. Só deixa eu abrir de volta aqui que eu fechei sem querer. Que eu fechei o meu Meet. Deixa eu abrir de volta ele. Só um segundo. Não explodiu por algum motivo. Para eu poder ler vocês. Aqui, perfeito. Como que nós fazemos essa interação? Então, meus caros, nós fazemos através dos periféricos, certo? Eu vou ver o que a máquina está me passando, eu vou receber a informação da máquina via teclado, via monitor, eu vou passar informações para ela, vou dar comandos via teclado, via mouse, certo? São os nossos periféricos. A definição de periférico seria o quê? São dispositivos de hardware que são conectados externamente, certo? Ao computador para permitir entrada ou saída de dados. Eles são a ponte entre nós, usuários, e a máquina, certo? Existem periféricos que são conectados de forma interna, às vezes, tá? Como um driver de DVD, de Blu-ray, tá? Embora hoje não seja tão comum assim. Hoje você usa conexões externas para DVD, para Blu-ray, né? Uma analogia com relação aos periféricos, certo? Eles são basicamente o sentido, certo? Como nós recebemos informação do PC, a nossa visão, nossa audição, certo? São os nossos membros, a nossa voz, certo? Como é que eu envio comandos com as nossas mãos ou via voz também, né? A conexão dos nossos periféricos. Eles geralmente se conectam nas portas da nossa placa-mãe, pode ser no painel traseiro ou no teu gabinete estiver em painéis frontais, certo? O painel frontal ele vai se conectar via cabo até a tua placa-mãe. Ou por tecnologia sem fio, né? Via Wi-Fi, via Bluetooth. Os periféricos de entrada, os de input, como assim periféricos de entrada? Aquele que nós passamos informação para o computador, né?
Nós inserimos informações, comandos, né, para ele. O que nós temos de periféricos de entrada? Vocês me digam, meus caros, o que vocês acham que existem de periféricos de entrada? Tá? O que é comum? Vocês já me falaram teclado e mouse. Será que existe mais que isso? Alguém consegue pensar em algum exemplo? Eu quero enviar uma informação para o computador. Mas não pense em enviar informação somente digitar, certo? Ora, com o teu mouse você envia informação, você envia cliques, mas você não está digitando. Você pode enviar ainda outras coisas. Alguém consegue pensar num exemplo? Não? Vamos ver então o que nós temos mais na parte de entrada de input. Temos, obviamente, o teclado, digitar textos, números, atalhos. Nós temos o mouse, para mover o cursor, para clicar, para selecionar. Nós temos como exemplo ainda microfone, meus caros. Que eu estou usando aqui agora, né? Capturar a nossa voz, certo? Temos ainda a webcam. A webcam vai capturar a minha imagem ao vídeo. Temos scanner ainda, eu quero digitalizar um documento, uma foto, certo? Eu estou enviando para o computador uma informação, certo? Estou enviando a foto, entre aspas, né? O scan de uma imagem. Nós temos ainda controles, certo? Joysticks com gamepads, né? Controles de videogame, certo? Também a gente pode controlar o nosso computador através dele. Extremamente comum. Nós temos ainda os periféricos de saída, certo? Os de output. O que vocês acham que nós temos de output, de periféricos de saída, meus caros? Me deem exemplos. Vocês já me falaram monitor, certo? Que mais? O fone. Perfeito. O fone, de fato, né? A caixa de som, ele sai, ele envia dados para a gente, né? Será que tem mais? Tem um aparelho que todo mundo odeia trabalhar, que na escola, pelo menos na minha época, a gente precisava usar, certo? Um data show, né? Um projetor, boa. Sim, um projetor também é um periférico de saída. Existe um aparelho que todo mundo odeia mexer. Dá sempre dor de cabeça, dá sempre problemas, sabe? Trava, suja, mas é um periférico de saída. Alguém sabe qual que eu estou falando? Todo mundo, não conheço gente que gosta de usar aquela desgraça. Dá problema com o driver, ele tem atualização, e daí não funciona mais. Você tem que comprar o original, sabe? Original entre aspas, né? Alguém? Quando você quer fazer uma cópia de um documento, de uma prova, por exemplo. Que tipo de aparelho que você faz isso? A impressora. Aquele aparelho maldito, certo? Ninguém gosta de mexer com impressora. Eu não sei se vocês mexem com impressora ainda, se vocês têm essa necessidade aí na escola, meus caros. Ou se agora é tudo digital, né? Eu saí da escola faz um tempo já. Vamos ver, então, os periféricos de saída, certo? Eles permitem que o computador apresente informações a nós, usuário, seja de forma visual, seja de forma sonora, seja de forma tátil, certo? Exemplos de periféricos de saída. Nós temos o monitor, certo? A tela, o projetor, que vai exibir para a gente imagens, vídeos. Nós temos a impressora, que vai criar cópias físicas de documento ou imagens, vai imprimir num papel, né? Nós temos a caixa de som, o fone de ouvido, né, para reproduzir áudio. Nós temos, então, o projetor para exibir imagens também. Muito bem. E nós temos ainda periféricos que são híbridos, que realizam tanto a entrada e saída de áudio. Alguém consegue pensar em alguém que faz ambos os casos? Né? A definição, né? Eles realizam ambas
ambas as funções enviando e recebendo dados. Quem será que faz isso? Se a gente juntar uma impressora e um scanner numa mesma máquina, certo? A chamada multifuncional. A multifuncional é um aparelho híbrido, certo? Ele vai tanto receber informações através do scanner, quanto ele vai me dar informações, ele vai entregar informações para mim através da impressora, certo? Uma tela sensível ao toque, por exemplo, ele vai me mostrar em imagens a saída e ele vai receber informação, vai receber meu toque como entrada, certo? O que a gente tem no celular. Tá? Um headset, um fone de ouvido que tenha microfone junto, certo? A gente vai receber áudio e a gente vai enviar voz, saída e entrada. E uma impressora multifuncional, ela imprime, ela tem um output. E ele pode ainda escanear, pode criar uma cópia, né, que é o input, a entrada. E temos ainda pendrives, HDs externos, cartões SD, certo? Nós gravamos dados nele, é a saída do PC, assim como nós podemos ler os dados que estão nele, a entrada no PC, certo? Esse armazenamento externo, ele pode ser considerado um I/O, um input-output, uma entrada e saída. É extremamente comum, meus caros, quando a gente trabalha com periféricos, você vê essa sigla aqui, o I/O, certo? O input e output. Em português, você vê como E/S, entrada / saída de dados. Né? Muito bem. As conexões comuns, como é que nós ligamos esses periféricos ao nosso computador? O mais comum deles é o USB, né? O Universal Serial Bus. Né? E ele tem vários tipos. Nós temos o USB-A, aquele USB comunzão, aquele retangular que é clássico, certo? Provavelmente o teu teclado, o teu mouse ou o teu pendrive, eles usam dele. O teu computador deve ter uma entrada dessa ainda. É aquele cara que você tem que ficar virando, porque ele tem um lado correto para colocar, certo? Você tem que virar 30 vezes para conseguir colocar direito aquele negócio. Nós temos o USB-C, que é o padrão, que é um formato mais novo, que ele é oval, que ele é menor, que ele é reversível, pode entrar em qualquer um dos lados, certo? O USB, ele tem ainda várias versões, certo? Tem o USB 2, que tem uma certa velocidade, ele tem o USB 3, e aqui virá uma zona, porque a nomenclatura é extremamente confusa, certo? O USB 3, 3.1, 3.2, eles têm um conector na cor azul, e é bem mais rápido. E saiu agora o USB 4, que é baseado numa outra interface, que é chamada Thunderbolt, que é extremamente mais rápida, certo? Temos ainda como conectores HDMI e o DisplayPort, certo? Ambos são para vídeo, certo? HDMI você consegue passar áudio também, né? Para monitores, para TVs, para placas de vídeos, para projetores, o que for, certo? Que você queira passar vídeo. Temos ainda o DisplayPort, né? O DisplayPort, a diferença dele pro HDMI é um outro tipo de conector físico, certo? Ele tem um formatinho diferente. Geralmente, o DisplayPort, ele tem uma capacidade, tem uma banda maior de transmissão, ele consegue transmitir mais dados numa frequência maior, certo? Uma taxa de atualização maior. Mas, obviamente, depende. Eles também têm versões específicas, né? É um HDMI 1.4, 2.0, 2.0A. Tem uma série de variações lá dentro. E, por fim, para áudio, o que nós temos? Nós temos o que, em português, nós chamamos de P2 ou P3, certo? Que é o nosso audio jack. Em inglês, ele tem outro nome, seria o TRS ou TRRS, por exemplo. São aqueles conectores redondos, né? Aqueles conectores que atrás do teu computador, eles vão estar na cor rosa, verde e azul, certo? É ali que nós conectamos nosso fone microfone, né? Que é o P2, que está separado. O P3, ele tem junto, num só, né? Fone e microfone, né? Em celulares relativamente antigos que tinham entrada de fone, certo? Ele era uma entrada do tipo P3, ele entendia tanto fone quanto microfone numa entrada só.
No computador, se vocês lembrarem da última aula que eu mostrei a placa de vídeo não, a placa-mãe, perdão. A placa-mãe ela tinha 3 conectores coloridos, né? Era para o fone, para o microfone e para a caixa de som. São separados, então, um fone e microfone. O que mais que nós temos ainda? Nós temos a entrada do cabo de internet, certo? Que é o chamado RJ45, a nossa entrada internet, que é conexões de rede com fio. E nós temos ainda sem fio, o wireless. O que nós temos de wireless? Nós temos o Wi-Fi, certo? Que é para conexões de rede sem fio. E nós temos o Bluetooth, que é outra tecnologia, que é outra forma de se conectar sem fio, certo? Onde você pode conectar mouses, teclados, fones, né? E você controla uma curta distância desses aparelhos. As conexões aqui, meus caros, e os periféricos. Dúvidas com relação a ele? Muito bem. Essa imagem não deveria estar aqui. Isso aqui eu tenho que tirar, perdão. Meus caros, lá no sala de aula de vocês, vocês têm um exercício também nesta aula 5, certo? Este exercício ele vai ficar como tarefa para casa para vocês, certo? Deixa eu até ver atividades aqui. Era um exercício prático para você classificar diferentes periféricos. Façam esse também para casa para mim. No mais, meus caros, nós ficamos por aqui. Nos vemos na nossa próxima aula. Até mais.